Transparência e cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo o professor Celso Pieroni, que é formado em matemática e mestre em sistemas de computação pela COP e professor aqui da Faculdade de Administração e Finanças. Tudo bem, Pieroni? Tudo bem, professor. Pieroni, nós estamos vivendo um momento em que tem uma palavra muito bonita, muito charmosa, que é transparência. E nós estamos levantando depoimentos aqui acerca da ideia de transparência. O que é para você transparência? Bom, para mim, transparência é uma coisa que você consiga conversar com qualquer pessoa de modo que essa pessoa tenha condições de acessar as informações que elas querem ou desejam, ou que você possa orientar a pessoa. Em outras palavras, sem aquela conversa de meia ideia, né? Você fala, mas alguma coisa fica faltando, não está muito claro, você pode ir até uma parte, outra parte você não pode. Quer dizer, isso é muito complicado, porque às vezes as pessoas estão fazendo juízo de uma situação, de uma informação, e como eu já presenciei e já vivenciei, né? E estão sendo usadas. E me diz uma coisa, e justamente a tua área de mestrado, quando a gente trata de sistemas, uma coisa muito recorrente ainda hoje, quando você não consegue uma informação, é colocar a culpa no sistema. O sistema não funcionou. Isso. Isso está no sistema. Isso mesmo. Deve ser um sofrimento nessa área. Não serem tratados como os culpados. Quando, há muito tempo atrás, que eu fiz programação, que eu ainda era aluno, né? Existia um clichê entre programadores que era você fazer o programa, mas a pessoa usava o programa, mas não sabia qual era, digamos assim, a rotina do programa. Isso hoje não tem mais sentido. Por quê? Porque quanto melhor a quantidade de dados que a pessoa consegue acessar, informações que a pessoa consegue acessar, melhor fica a conclusão de algum resultado que você deseja. Você hoje colocar a culpa no sistema significa que é um sistema falho, né? Você tem um sistema falho. Um sistema que não tem capacidade de aguentar um determinado recurso, um sistema que não consegue te dar a informação com clareza, um sistema que não é simples de você usar para você obter as informações. Eu já trabalhei com EAD. Uma das coisas que você vê é que você trabalha com pessoas de todo o conhecimento tecnológico. E assim, para essas pessoas que têm um pouco conhecimento, quanto mais simples, quanto mais dedutivo para elas, mais elas se interessam em participar do processo. No meu caso, como eu vivi, foi um caso educacional. Então, assim, você ter um sistema simples, claro, objetivo, com uma quantidade de informações bastante interessante, realmente é uma coisa muito boa. Digamos, e hoje é feijão com arroz, né? Fundamental, né? Sim. No passado talvez tivesse algum mistério, né? No passado, em função de interface, de recursos, de limitação tecnológica, realmente você tinha problemas para fazer isso ficar simples. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem recursos computacionais, né, em várias áreas que te deixam bastante capazes de desenvolver programas que o usuário, porque a gente não programa para a gente programa para o usuário. Isso é a base da programação de sistema. Você não faz para si, você faz para quem vai usar, né? Como é que você avalia a transparência da coisa pública e da coisa privada? Quer dizer, as organizações públicas, o Estado, ele tem um nível de transparência. Você acha que tem um bom nível de transparência? Você, como cidadão, se ressente de mais informação, de mais visibilidade? Olha, eu vou te ser bem sincero. Eu acho que eu já trabalhei em instituição particular, trabalho em pública, né? Tanto uma quanto a outra tem seus prós e seus contras, como qualquer coisa na vida. O bom, eu vou falar pela pública, né? Digamos assim, vou ressaltar o bom da pública. O bom da pública é que você tem o direito de questionar. Quer dizer, a premissa de questionar, ela é fundamental para você buscar a realidade.
A gente sabe que a burocracia na pública é muito grande, mas você tem a capacidade de questionar. Como cidadão, como pessoa, você pode questionar. Na particular, você fica muito restrito às pessoas que comandam. Quer dizer, na particular, um grupo muito pequeno de pessoas tem realmente as informações, que é a parte da diretoria para cima, né? A parte operacional não tem acesso à real informação. Mas você acha que faz sentido toda essa fala que se faz, inclusive dos negócios, das empresas, de que elas têm que ser transparentes, o consumidor tem que ser informado? Ou isso é muito discurso de marketing? Desculpa a sinceridade, isso é um pouco Nelson Rodrigues, né? Bonitinho, mas não na prática é meio complicado, né? Então, assim, interessante mas a gente não consegue. Quer dizer, a gente esbarra tanto na particular e na pública muito com interesse político. A gente sabe que o interesse político, ele é predominante, principalmente na pública, ele é predominante. Na particular é o financeiro, é o interesse financeiro. O fato de você ter essa formação em matemática, a transparência contábil, a transparência financeira, ela se dá na demonstração de números, Perfeito. Leitura de números. Perfeito. E a população média não gosta de números, ou não compreende números, e ainda mais contabilidade, balanço. Quer dizer, como é que você vê isso? Existe uma forma disso ser facilitado, ser melhorado, ser mais... chegar mais perto do usuário, do consulente? Existe sim. Isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito com os meus alunos. Eu dou muita aula de métodos, matemática, essas coisas. Todo número, todo resultado que você encontra, seja na área que for, ela tem um significado. Eu costumo brincar com meus alunos, eu digo o seguinte: se eu falar que você está com uma pressão de 20/14, você já sabe que você está com uma pressão alta. Você não sabe o que significa 20, você não sabe o que significa 14. Eu brinco com o aluno dizendo o seguinte: não basta você encontrar um valor, você tem que saber o significado desse valor. Para mim, na minha visão particular, trabalhando todos esses anos, já são mais de 10 anos, são pelo menos, vamos fazer aí 15 anos direto, né? Isso como professor, mais a minha época de aluno. Se você não pegar o número e entender o que esse número significa dentro do contexto que você está estudando, esse número não te serve de nada. E eu acho que esse é o grande problema do que vai para a população. Os números chegam às pessoas, mas as pessoas não sabem o porquê desses números e não sabem qual o significado desses números. No jornalismo corrente, a confusão de bilhão com milhão é todo diária. E entra e sai milhão e bilhão, e o público que está ouvindo essa notícia, sei lá, é muito, sempre muito, né? Milhão, bilhão. Mas é completamente diferente, né? Completamente diferente. Vai 1 bilhão. 1 milhão é uma coisa... A própria reportagem, quando você olha na internet hoje, ele bota assim: pagou 1 mi. Aí você não sabe se é 1000, milhar, milhão. Quer dizer, você não consegue entender. Não é linguagem para o cidadão comum. Não é linguagem. Né? Então, eu acho que esse é que é o maior problema. É como a informação chega para a pessoa. Aqueles números, eles têm que ser discutidos, mastigados. Você vê muita pesquisa nessa época de eleição, você vê muita pesquisa. As pesquisas estão relacionadas às áreas. As pesquisas estão relacionadas a conhecimento, a formação acadêmica, né? Formação de 1º, 2º, 3º grau. Mas tanto por cento da população com tal formação vai votar em tal candidato com tantos por cento. Mas qual é a relação entre a proposta do candidato e a formação daquelas pessoas? Quer dizer, da região. Você não tem uma discussão. Jogam-se os dados, mas os dados não são discutidos. É muito número e pouca informação. Na minha opinião, pouca informação. A gente ouviu de uma outra pessoa aqui a questão da diferença de conceito, né? De dado para informação, né? O dado, ele é dado. Dado é um valor bruto. Ele só vai ser compreendido se comparado, né, com outro. O dado é um valor bruto. O que esse número tem de significado no contexto? Se eu estiver falando de milhão num contexto de bilhões,
é um número muito baixo. Se eu estiver falando de 1 milhão num contexto de salário médio da população, eu estou falando de um salário altíssimo. Exato. Então o dado é um número bruto, né? A informação não, a informação é uma coisa que vem explicando aqueles valores que você... Então, assim, pra gente encerrar, você teria alguma sugestão, alguma visão de como que se poderia avançar nessa questão da transparência pública e privada? Quer dizer, quando políticos ou gestores prometem transparência, como é que isso poderia ser melhor cumprido? Eu tenho uma visão, assim, um pouco invertida do processo. Eu acho que... eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Eu falo assim para o meu aluno: você sempre tem que cobrar do professor, porque você é a pessoa que tem a necessidade de ter o conhecimento, ter a informação. Você tem que cobrar do professor, faz parte do nosso processo. Eu acho que as pessoas têm que procurar se interessar pelos resultados e pelas informações. Mas as pessoas têm que cobrar. Mas não é só cobrar uma coisa, elas têm que procurar entender sobre aquilo. Então, eu acho que para haver mais transparência, as pessoas têm que participar mais. E serem... Parece um clichê, né? Mas não é não. E serem mais ativas na participação. Quer dizer, as pessoas, de um modo geral, eu acho que o povo, de um modo geral, e aí eu digo o povo em todos os níveis, nós aceitamos muito os resultados que são passados para a gente. E a gente entra naquela máxima de, não vai mudar, a gente não tem como... Há uma certa acomodação. Eu acho que para você ter mais transparência, você também tem que ser mais participativo. Eu acho que com isso você consegue cobrar mais transparência. Porque você não é só um cara que cobra o problema. Você cobra o problema, está participando do processo e quer dar uma solução. E está querendo das pessoas responsáveis também uma resposta. É um pouquinho da minha visão, né? Assim, simplificada, resumida, mas eu acho que faz uma diferença. Todo mundo participar faz. Uma verdadeira participação faz. Ok. Essa visão que você disse do outro lado, quer dizer, a visão de quem cobra, de quem, digamos, pediria transparência, não ficaria esperando o oferecimento, pediria transparência, é muito importante. Quero agradecer ao meu colega, professor Eu que agradeço a oportunidade. Pieroni, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, essa fala sobre transparência. Vamos ficar por aqui nessa edição do Transparência e Cidadania, que volta com um próximo depoimento. Até lá. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.